Chegamos ao momento final do nosso seminário. Todo mundo treinado, que bom, né? E a gente vai terminar com Jesus, né? Ouvindo sobre Jesus, novamente com o nosso querido irmão Roberto Lúcio, que é médico psiquiatra, fundador da AME de Minas Gerais, conselheiro da AME Brasil, e vai nos brindar com o tema Jesus e a ética do espírito imortal. Por favor, meu irmão. Primeiramente, eu recebi uma incumbência, disseram que teve algum problema aí no QR Code para fazer a inscrição para o Medinesp, já está resolvido. Quem ainda não fez ponte para o Medinesp, tem a oportunidade até o final. Vocês estão vendo que eu preparei material para falar. Mas hoje de manhã, ouvindo o pessoal trazendo reflexões tão importantes, eu fiz uma reflexão pessoal e eu vou tentar trazer para nós essa reflexão de um ponto de vista sem usar o PowerPoint. Me pediram para falar de Jesus e da ética imortal do Espírito. Eu ouvia agora os nossos irmãos falando sobre esse tema tão importante que é a família. E isso me recorda um trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, quando ele nos relata que Jesus vai visitar aquelas duas irmãs. E chegando lá, né, recebem-no com a gentileza e a generosidade de irmãos. E Marta se coloca a cuidar das coisas da casa. E Maria se ajoelha aos pés de Jesus para escutar-lhe os ensinamentos. E em determinado momento, Marta se queixa ao mestre para que ele dissesse a Maria que a ajudasse, porque ela estava fazendo o trabalho sozinha. E Jesus diz o seguinte: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Falar de ética não é uma coisa muito simples. Porque quando nós nos dirigimos para isso, nós não pensamos na boa parte. Nós pensamos numa colocação que eu falo muito, eu tenho muitos pacientes da área do direito, e eles, às vezes, no processo psicoterápico, eles viram para mim assim: isso é certo ou errado? Eu viro para eles e falo assim: isso é muito bom para o trabalho que vocês fazem. Para a vida, isso é só julgamento. Todas as vezes que eu pego se é certo ou errado, atrás disso tem uma conotação moral.
E é o próprio ensinamento do Evangelho, né? E é Paulo que vai nos dizer que quando a gente julga alguém, a gente está julgando a própria lei, o próprio Criador. Quando nós nos arvoramos na vida em determinar o que as pessoas vão fazer da vida delas, nós estamos não só, como foi falado mais cedo, colocando um farol, o meu farol para iluminar a vida do outro, como eu estou me arvorando em saber o que se pode e não se pode fazer. Ética, na verdade, busca o que é bem e o que é mal. E quando a gente busca o que é bem, o que é mal, nós não estamos falando de uma resposta única. Nós estamos falando de um aprimoramento de resposta individual. Falar de Jesus, a gente poderia ficar aqui inúmeros dias com esse monte de amigos e irmãos pensando, e nós não iríamos cessar essa visão. Então eu me arvoro a falar por vocês e escolher uma definição para Jesus. Não fui eu que coloquei, foi ele próprio. Ele diz que ele é o bom pastor. E essa imagem de bom pastor me traz à mente duas imagens muito interessantes. Uma de um quadro que tinha na casa da minha avó, Jesus sentado como bom pastor, apacentando as suas ovelhas, ele ali acompanhando. Jesus apacenta-nos, cuida de nós, e ele mesmo diz que no trabalho dele, nenhuma das suas ovelhas serão perdidas. Todas elas serão encaminhadas. Quando? Como? Isso é atrevimento nosso, né? Isso é ânsia que se transforma em ansiedade, que se transforma em doença. Cada um de nós no seu tempo e no seu lugar. Como nós dizíamos ontem, o amor de Jesus não faz coerção a nenhum de nós. Ele liberta. Mas a outra imagem do bom pastor, e ela é extremamente encantadora para o nosso coração, é a imagem de Jesus carregando a pequena ovelha no seu ombro. E muita gente vê aquilo de uma maneira que nos interessa. Jesus nos carrega. Porque nós somos interessados a um processo, né? Porque aprendemos atavicamente um arquétipo que nos interessa, que é o arquétipo de Salvador. A gente assumiu em nós, né? E a gente aprende isso durante milênios, e agora algumas, né, reflexões, e o Espiritismo nos convida a fazer isso, mas ainda nos é muito difícil, que Jesus vai resolver os nossos problemas. Ele vai nos carregar nas costas. Só que as pessoas não entenderam. O bom pastor
coloca a ovelhinha nova nas suas costas, no seu pescoço, para que a ovelhinha nova aprenda o cheiro do bom pastor. E quando ela se torna adulta, ela tenha o referencial para buscar. Jesus é o nosso referencial. Jesus, a momento nenhum, né, nem no momento mais difícil, que foi o da crucificação, ele disse a A ou B que não poderia ser assim. Para que Judas questionasse, a ele próprio, ele pergunta: o que fazes aqui, irmão? Para que Pedro entendesse as suas dificuldades, ele avisa: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E assim por diante. Ele deixa um cheiro para o nosso caminho. E eu escolhi, então, trazer para nós uma reflexão ética extremamente importante, que por coincidência está no capítulo 10 de Lucas novamente, anterior à fala que ele conta do encontro dele com Marta e Maria. E o evangelista Lucas, ele diz o seguinte: que um certo senhor da lei procurou Jesus para atentá-lo. Será que é ele só que faz isso? A gente vive nesse lugar querendo cutucar Jesus para ele ver se ele está certo de verdade ou se ele faz as coisas que a gente quer que ele faça. E esse homem vira para o Cristo e pergunta: mestre, o rabi, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? Eu acho que todos nós que estamos aqui, aqueles que tiveram que sair, aqueles que estão presentes, aqueles que estão do outro lado da vida, todos nós temos essa pergunta em mente. O que é que nós devemos fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus, na sua sabedoria, ele vira para aquele homem: o que está escrito na lei? Mas ele não se resume a esse questionamento. Ele vira e fala: como a lei? Como você lê a lei? Porque, na verdade, nós, às vezes, o que dizemos não é o que está escrito na lei. O que nós falamos é aquilo que a gente lê da lei. E é isso que a gente faz. Várias vezes hoje, algumas pessoas trouxeram para a gente questões fundamentais que eu lá atrás fiquei quietinho, queria levantar a mão, falar alto. Quando eu falo alto, todo mundo escuta, né? Porque minha voz é muito educada. E falar, a hora que o pessoal do suicídio falou da questão lá do Vale dos Suicidas, eu queria dizer assim: quem disse para alguém que o Espiritismo ensina que todas as pessoas vão para o Vale dos Suicidas?
Quem é que disse isso? Quem disse isso, e eu acho, com todo o respeito que eu posso dizer, foi um espírito com uma inteligência muito grande, e que a rebeldia dele foi muito maior, e que não aceitou ficar cego através de uma médium com uma dívida muito grande no suicídio, que passou essa encarnação num processo depressivo sério. É um olhar, um único olhar. As pessoas preferiram isso porque isso é interessante. Isso não é de Jesus. Isso é o que nós fizemos, é a nossa leitura da lei. E eu estou falando de nós todos, eu não estou falando de um momento. Nós construímos na história da humanidade a indústria mais rica do mundo, que é a indústria do pecado. É a indústria que põe culpa na cabeça dos outros. É a indústria do medo que cria terror, para que a gente tenha autoridade sobre as pessoas. E muitas vezes, em muitas encarnações, nós nos arvoramos a dizer para as pessoas que éramos representantes de Deus e que poderíamos salvá-las do medo e da culpa. Céu e Inferno relata conversas através de evocação de Kardec com espíritos suicidas 5, 10, 15 dias depois do desencarne, e nenhum deles contou que foi para o vale do suicida. Mas isso não nos interessava, porque não é como a gente lê. Nós construímos um umbral para disputar ou tomar o lugar do inferno. E aí, todo mundo diz que vai passar por um umbral. O umbral é porta, é caminho. Né? E existem várias portas, e Jesus diz que ele é a porta, e que se alguém passar por essa porta, vai ter vida eterna. E aquele homem, então, ele vai dizer o que ele leu. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus, né, com todo o teu amor, todo o teu entendimento, toda a sua sabedoria, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz para ele: vá e faze isto. Vá e fazes isto. Amai a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como tu te amas. Mas como ele, aquele homem que estava ali tentando Jesus, a gente faz essas contorções. Ele deve ter ficado sem graça, porque ele achou que a coisa ia ficar muito complicada, porque ele fez uma pergunta que não é uma pergunta universal. Ela é uma pergunta individual. Cada um de nós está num passo, num lugar, e o que a gente tem que fazer agora, amanhã vai ter que ser diferente, e alguém que está do meu lado necessariamente não tem que fazer o mesmo passo. E aí, ele, sem graça, pergunta a Jesus: mas quem que é o meu próximo? Ética é caminhar para entender isso. Entender o que nos leva ao reino dos céus e entender qual é o instrumento que nós temos para essa caminhada. E aí Jesus vai dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém
em termos de geografia, está mais alto, porque Jericó está à beira do mar. Jerusalém representa os valores, né, espirituais que deveriam estar na vida daquele homem. E o que ele fez? Ele estava descendo, saindo do campo da ação superior da vida em direção a Jericó, dos negócios mundanos da vida, o maior porto daquela região naquele instante. No lugar dos negócios. Né? Lembrando a linguagem, né, que nós vamos ver lá, os gregos, que eles falavam que a gente devia viver do ócio, e os outros acham que viver do ócio é ficar à toa. Né? Nós ainda acreditamos dentro de nós que céu é você estar deitado numa rede com duas pessoas abanando o leque para você. É um no céu e dois no inferno, porque quem está abanando o leque não está tendo céu nenhum na vida. Né? Ócio é o contrário de negócio. É buscar as coisas superiores, é dar espaço para a questão espiritual. Aquele homem estava se perdendo. Ah, mas ele estava se perdendo porque não sabia. Não. Aprendemos posteriormente no livro dos Espíritos que a lei está na nossa consciência. Foi por isso que Jesus perguntou àquele homem. E aquele homem foi assaltado por bandidos e deixado meio morto, porque ninguém fica morto inteiro. A gente só fica meio morto. Né? O que morre é só o corpo. Né? A alma está aí nessa caminhada. Né? E ele continua. Né? E um sacerdote que vinha pelo mesmo caminho, vendo aquele homem, já que ele estava abandonando as coisas, buscando as coisas do mundo, passou de largo, sem nada fazer. E da mesma forma fez um levita, que era um homem da lei, que também passou de largo e se foi. Mas um samaritano que estava de viagem, o texto é muito claro em dizer isso. Ele certamente não estava descendo de Jerusalém, porque Jerusalém não gostava deles. Ele estava de viagem, vendo aquele homem, colocou-se aos seus pés. Humildade, lembrando a fala do Domingos, agora mesmo, e moveu-se de íntima compaixão. Esse homem, ele cuidou, né, daquele que estava ferido. Não ficou satisfeito. Ele recolheu aquele homem, colocou no animal e levou até uma hospedaria. E cuidou dele durante toda a noite. E no dia seguinte, ele procurou o dono da hospedaria e pediu: cuida dele por mim. Eu não posso ficar aqui. Mas eu voltarei e te pagarei por tudo que fizestes. Jesus escolheu a figura mais abjeta que poderia ter depois dos romanos para os judeus. Nós não conseguimos imaginar o que é dizer para um grupo de judeus que estão ao redor dele que a única pessoa que se fez boa
e que cumpriu a lei foi um samaritano. Só para a gente, né, quem não consiga entender, se ele pegasse, né, hoje o mesmo povo que continua bélico do mesmo jeito, né, que tem dificuldades de entender da mesma forma, e falasse assim, né, e um líder do Hamas, de viagem, vendo aquele homem, pôs-se aos seus pés e moveu-se de íntima compaixão. E ele então pergunta àquele homem: qual desses foi o próximo do homem caído? O texto é muito claro, ele disse: aquele que recolheu. Porque eles nem falaram que era o samaritano, porque o outro também não ia falar que era o líder do Hamas. Vai e faze o mesmo. A ética do Cristo é a ética do amor, o amor que se move por compaixão. E é preciso que a gente entenda que compaixão não é pena. Quem sente pena, apequena a criatura, faz ela pequena, incapaz, impossível de crescer. Quem sente compaixão por o outro, ele movimenta as energias para que o outro cresça. Foi esse o movimento de Jesus na terra. Movido por compaixão, ele vem à terra na sua humanidade, porque a divindade dele, né, é a essência da divindade de todos nós, para nos dizer que nós só temos uma forma de viver verdadeiramente a lei. É através do amor. E esse amor tem que ter como combustível a compaixão. Como é que é essa compaixão? Essa compaixão é relatada muito claramente no encontro que ele tem com aquela mulher adúltera. E para quem não se lembra do texto, ele estava escrevendo na areia. É uma pena, né? Não tinha drone, não tinha fotografia, não tinha nada. O que será que Jesus estava escrevendo na areia? E chega aquele bando de gente, bando de homens, mais uma vez para testar Jesus, e fala: essa mulher foi encontrada em adultério. E diz a lei que ela deve ser apedrejada. Que dizes, Rabi? Olha, se ele falasse que ela não podia ser apedrejada, ele estava desrespeitando a lei. Ele dizia, né, que ele estava ali, né, para cumprir a lei e os profetas. Mas se ele dissesse, né, que eles deveriam apedrejá-la, ele estava indo contra a sua própria ética. E ele vai e diz: aquele, né, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se a lei manda atirar a primeira pedra,
atire a primeira pedra. E o texto nos mostra que eles retiraram. E o autor ainda é muito claro. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Porque certamente quem está mais velho tem mais pecado do que os mais novos. Nem sempre a turma mais nova hoje está se especializando em ter muito pecado, né? Eles estão se especializando muitas vezes nesse contexto. Mas nesse caminho, eles saem e ele então, que estava novamente escrevendo, ele levanta e pergunta: onde estão os homens que te condenavam? E ela diz que eles foram embora. E ele diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Isso é compaixão. Isso é não julgar. Isso é buscar o bem. E a gente não busca o bem no bem que o outro faz. A nossa obrigação é encontrar o bem do bem que sai do meu coração. Nós, durante 2 dias, falamos sobre valorização da vida. E muitas vezes a gente entende isso como se a gente estivesse dando um preço para a vida. A vida não tem preço. Porque só é precificado aquilo que nos é dado pelas mãos de um mercador. E Deus não mercadeja com os seus filhos. A vida é um bem inalienável. Nós, da mesma forma que não sabemos o que é amor, nós não sabemos o que é vida. A gente busca um monte de conceitos. E a gente não é capaz de fazer vida. Ah, mas hoje o pessoal faz clone. Mas os clones também já vêm meia boca. Né? É vendido direto do Paraguai. Tudo já com o telômero estragado, que daqui a um tempo vai dar problema. Nós não somos capazes de criar a vida. O nosso grande e único absurdo na nossa caminhada é quando a gente se arvora em querer ser Deus. Nenhuma criatura vai ser Deus. Super-homem, super-mulher, só existe em história. Nós não somos capazes de realizar a criação que vem do Criador. Tudo nele é uno, é único, é individualidade. Deus não faz nenhum ser igual ao outro na sua sabedoria. Quem tem mania de fazer igual é a gente. Geladeira, carro, televisor, computador, tudo igualzinho. Vai fazendo em série. Deus não faz isso. E como o meu irmão que está do meu lado não é igual a mim, eu não tenho o direito de julgá-lo. A única coisa que eu posso fazer é fazer como o bom samaritano. Acolhê-lo, ampará-lo e convidá-lo a caminhar.
ouvia os companheiros da área de família falando, né, dessa grande dificuldade. Nós estamos num momento desafiador. Mas, por mais que doa ter que dizer isso, porque as pessoas se incomodam, nós estamos com uma série de crianças e jovens, e eu atendo muitos, né? É muito doloroso, é muito impactante ouvir de uma criança de 7 anos dizer que ela não quer viver, que a vida não tem sentido e que ela quer morrer. Sabe por quê? Porque os pais escolheram o lugar da Maria. Está errado, está certo, é julgamento. É o lugar que eles conseguiram caminhar. Eu digo que é mais fácil. É mais fácil eu pagar uma escola, mesmo que ela custe 15, 20, 30 mil reais, do que educar uma criança, do que se disponibilizar por alguém ao seu lado. E isso custa caro. E pior, quando as coisas todas complicam, eles procuram a gente, entregam o filho, né, seja criança e adolescente, quer que a gente conserte. Toda vez que eu recebo alguém assim, Alejandro, eu lembro de uma frase do Jaider. O Jaider, nas coisas da simplicidade dele, ele fala assim, olha, milagre eu faço em 10 minutos, mas o impossível demora um pouquinho mais. Muitas vezes as pessoas querem que a gente faça o que não é possível. É muito mais fácil ter uma babá, celular e tablet. Isso é novidade, não? A babá antigamente era televisão, era Xuxa, Angélica, essa coisa toda. Continuamos com o mesmo caminho. É muito mais fácil terceirizar. É muito mais fácil culpar a escola. Por isso que Jesus pergunta, como é que lês? O que fazes da lei? A ética de Jesus, ela ainda ultrapassa tudo isso, porque ele, num determinado momento, vai nos dizer, um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós precisamos aprender a amar e a usar esse amor em favor de toda a humanidade. Eu queria, embora não usando os textos, eu queria ler para vocês 2 pensamentos. Pensamento de um brasileiro, e eu não ia deixar de escolher um mineiro, né? Até porque eu ainda vou fazer uma revolução. Já tem mineiro e paulista e carioca na AME São Paulo, nós vamos transformar a AME São Paulo na Associação Médico Espírita número 2 de Minas Gerais, né? Porque essa coisa de tomar o lugar. Mas eu queria fazer 2 pensamentos de amor antes que a gente terminasse. O primeiro é de um dos maiores escritores modernos, Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, na força que não tiramos, na prudência egoísta que nada se arrisca e que, se esquivando no sofrimento, perdemos também na felicidade.
como diz um outro mineiro tão inteligente e capaz como ele, viver, né, é dificultoso e carece de coragem. E coragem não é valentia. A palavra coragem vem do latim. Cor, coração. Agires, de agir. Coragem é agir com sentimento, com afeto. Mas eu queria dizer que se nós queremos aprender a amar, tem um risco em amar. E quem nos ensinou que existe um risco de amar é um outro mineiro. Eu sou atrevido, tá? E esse mineiro foi considerado, né, o maior, né, a maior autoridade cultural e, no caso dele, espiritual do Brasil no século passado. Ele, na sua simplicidade, ele diz assim, não é os espíritos. Linguagem de mineiro simples com a inteligência que essa alma carregava. O que a gente não pode, mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Que a gente tenha todo o cuidado de não nos tornarmos uma pessoa mais ou menos. Que o amor seja a nossa ação. Valorizar a vida é amar. Enquanto Ana Catarina, Marquinhos, Astrid e Leandro traziam sobre o suicídio, nós recebemos uma página. E a gente vai ler para vocês como forma de encerrar a nossa participação, desde já agradecendo a atenção, o carinho de todos vocês. Diante das dores extremas, recua-te, irmão, quando a ideia de desistir toma-te a mente. Sai da postura infeliz de um olhar apequenado sobre a vida e acomoda-te o olhar em direção ao milagre de viver. Deixa a prisão da queixa contumaz e da escravidão no comportamento masoquista diante do sofrimento. Sois convidados para a vivenciação da alegria e a recepção da dádiva oferecida pelo Pai. Não fostes criado para aniquilação. A vida que recebeste como parte da essência divina é abundante e impossível de ser destruída. Se acreditas que fostes condenado a um sofrer eterno, compreende que Deus não nos abandona. E há sempre um olhar, uma mão amiga e um silêncio compassivo que compreende que sofres e se disponibiliza a conectar-se contigo com o doce e misericordioso sentimento que vem do divino. Não há dor interminável quando se permite a ouvir a voz amorosa de Deus através de um irmão que, sem qualquer questão de julgamento, se propõe a estar ao lado
como uma presença real, generosa e plena, com uma mensagem simples. Nada sou, pouco posso, e o que eu posso é estar aqui, te respeitando e te dizer: você é importante. Tua dor é importante porque é tua e exige respeito, mas ela nunca será maior que a tua essência e o teu existir. Permita ser preenchido pelo amor por simplesmente existir, e serás visitado inconscientemente pelo amor divino e sentirás a alegria que irradia dele pela única condição de que sois fruto do seu amor, com ou apesar da tua visão momentaneamente adoecida. Não te esqueças nunca. O olhar cuidadoso do Pai vê o teu espírito como filho, e todo filho é esperado pela figura paterna para um abraço eterno, pela simples e única razão, por ser filho, sem qualquer preocupação com os adjetivos que depositas ou é depositado em ti. Muita paz, Carlos. Edna, vem cá. Já vem. Meus irmãos, acho que a palavra é gratidão. Em nome da Associação Médico Espírita do Brasil, da Associação Médico Espírita de São Paulo, da Associação Médico Espírita de Osasco, a gente quer agradecer. Agradecer a presença de todos, agradecer o desdobramento que esse trabalho vai ter após esses 2 dias aí de reflexão, de banquete espiritual. Eu não sei qual a razão de cada um de nós estar envolvido no trabalho, ou a razão de cada um que está aqui assistindo e que ficou até o final. A gente, com silêncio interior e com meditação e uma tentativa de se aproximar ao Pai Celestial, a gente vai ter essa resposta do sentido da nossa presença aqui. E a gente vai entendendo por que a doutrina espírita é o grande consolador prometido por Jesus. Ela consegue enxugar lágrimas que a ciência não consegue enxugar. A gente vai entendendo por que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Então a nossa gratidão a cada um de vocês também que esteve conosco, a cada um dos que nos acompanha aí pela internet, que vão ver em outro momento. Agradecer a toda a equipe do Semeador, na pessoa do nosso presidente, o Amaury Jimenez, de todos os seus trabalhadores. Aqui é muito organizado, muito abençoado, aqui as coisas funcionam. Agradecer a minha irmã Edna, porque foi o nosso primeiro contato, e ela desde o primeiro momento se colocou assim, sem conhecer direito o que era AME, totalmente disposta a nos ouvir, a nos receber e a atender ao nosso pedido. E hoje estreamos uma parceria que eu tenho certeza que vai continuar, porque a missão da doutrina espírita também é nos unir. Unir a ciência, a religião e unir a todos nós, enquanto raça humana, rompendo com todas as fronteiras, né? E eu deixo a cargo, então, da minha irmã, a missão do encerramento desse maravilhoso trabalho. Muito obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Muita gratidão por todos estarem aqui, principalmente ao nosso amigo Alejandro, ao nosso amigo Alan, que não me reconheceu pessoalmente, só por WhatsApp, né? Mas foi muito bom. E pedir a Deus por cada um de vocês que estão aqui hoje, tá? Porque foram muitas lições, foram muitas reflexões. Não pude participar de todas, mas quase todas eu peguei um pedacinho, tá?
E a energia da casa, ela se voltou totalmente para o propósito que a gente estava aqui hoje, tá? Acho que cada um escutou o que precisava e cada um escutou também aquilo lá dentro do coração para passar para alguém, certo? Vamos à nossa prece de encerramento? Senhor Jesus, diante de Ti, nesse momento, a gente agradece a tudo que foi feito nesses 2 dias, todo esse trabalho, todo esse amor amparado por Ti, Mestre. E pedindo aqui nesse momento que todos possam retornar para os seus lares, levando esses exemplos, continuando a caminhada, pois temos muito ainda a aprender. Obrigado, Mestre. Obrigada a toda essa espiritualidade maravilhosa que se encontra aqui. E que Deus nos abençoe sempre, o tempo todo, porque Ele é bom, o tempo todo. Que assim seja. Graças a Deus.